Boa noite, minhas borboletas, boa noite, minha gente maravilhosa. Hoje, dia 9 de maio de 2024, estamos aqui para mais uma live. Hoje sobre sexualidade infantil versus erotização infantil. São 6h58 agora. Vamos chegando, porque hoje é aquele assunto que ou tu ama ou tu odeia, ou tu concorda ou tu discorda completamente. É aquele assunto que quando eu posto um vídeo falando sobre o complexo de Édipo, ele faz um burburinho, faz o maior bafafá. Mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para entender essas questões de tomar banho junto, de ter essas demonstrações de toques e de carinhos com as crianças ou na frente delas, muito íntimo. Tudo isso a gente vai ficar sabendo hoje. Porque qual é a diferença entre a sexualidade infantil e a erotização infantil? Gente, quero saber se vocês estão me vendo e se estão me ouvindo bem. Por favor, se tiverem, digitem o número 2. E o seguinte, a live, ela nunca fica gravada aqui, como eu já digo pra vocês, né? Ela fica gravada lá no canal Psique da Criança do YouTube. Então, logo que eu baixo pra lá, eu já mando pra vocês. Eu mando ali nos stories. Então, vai estar ali também essa live na íntegra. Certo? E vamos começar. Gente, me digam uma coisa. O que vocês entende sobre sexualidade infantil e sobre erotização infantil? Para vocês, qual é a diferença? Tem alguma diferença? E qual seria para vocês? Pode ser com uma frase, uma palavra, o que vocês quiserem. Não existe certo e errado, como eu sempre digo aqui para vocês. Mas existe o que a gente está aprendendo a todo momento. O que vocês diriam? Qual seria a diferença? O que seria o significado de um e o significado de outro? Como que a gente sabe que, de repente... o Lucas falou desejo, tá? A sexualidade seria o desejo. Outro falou promiscuidade infantil. Tá, quem mais? Então, gente... Para psicanálise, a sexualidade, ela tem um significado completamente diferente do que a gente pensa sexo, penetração, reprodução. Para a psicanálise, a sexualidade ela é muito mais abrangente. Na verdade, muito mais mesmo. O que de repente uma ciência, tá? Uma ciência tá dizendo, a sexualidade significa questão relacionada ao sexo, na psicanálise é diferente. E por que é diferente? Porque sexualidade para psicanálise não seria, na verdade, toda forma de prazer que a gente tem. Mas de prazer sexual? Não. Todo prazer físico e prazer também psicológico. Ou seja, qual é o prazer que uma criança tem? De brincar, de comer, de mamar, de ser tocada, de ganhar abraço, quando a criança é muito pequenininha. Por isso que a gente fala que a gente, nesses períodos assim, que a gente tá ali fazendo carinho na criança, com a criança no contato pele a pele, tudo isso... a gente já vai falando que é a sexualidade infantil, mas não no sentido de sexo, gente, mas no sentido de prazer. Eu sinto prazer, a gente sente prazer às vezes de comer uma comida muito gostosa. A gente sente prazer às vezes de fazer algo muito bom e que não precisa necessariamente estar relacionado ao sexo. Então, Freud, quando ele trouxe, disse assim, olha, gente, sexualidade infantil é isso. Nossa, que absurdo, como que tu vai falar que existe sexualidade numa criança que nem é adulto, não tá formado, não tem nem a capacidade de saber o que é isso? Realmente, ela não sabe, porque ela não está preparada fisiologicamente ainda e nem psiquicamente.
Aí que a gente vai entrar na questão da erotização infantil. Por que que isso pode acabar confundindo algumas pessoas? Então, a sexualidade desde a infância é uma percepção do corpo. É isso a sexualidade na psicanálise, é a percepção do corpo relacionado ao prazer e não ao sexo. Gente, tirem da cabeça. Quando alguém falar em sexualidade e psicanálise, tira o sexo da cabeça e pensa, isso quer dizer o prazer que aquela criança sente, física e psicologicamente, tá? Como muitos pensam, às vezes, que a sexualidade só se refere a sexo, e não é isso. Mas ao toque, ao carinho, ao contato, à exposição, certo? Erotização. Qual é a diferença entre uma e outra? Falei aqui pra vocês qual é em relação à sexualidade e a erotização, o que é? É uma prática de idealização dos adultos, de estimular as crianças a atividade que envolvam tudo relacionado à sexualidade. E aqui, sim, entra a questão do sexo. A Amanda tá dizendo que são os adultos que estimulam? Sim, gente. Vai ser quem? A criança que vai estar se estimulando? Não. Ela pode até estar, mas ela se toca, mas ela não tem ainda a capacidade psíquica de pensar. O que eu estou fazendo se relaciona ao sexo, de reprodução, de penetração. Não, ela pensa, o que eu estou fazendo me tocando é me dando carinho, sentindo prazer físico e também psicológico, porque isso me causa uma sensação boa. Então, sim, é o adulto que estimula a criança. E sempre vai ser assim. Então, as atividades que envolvam tudo relacionado à sexualidade. Como que, gente? Vou falar agora pra vocês. Dormir nu ou seminu. Mas a criança tem 5 anos, eu durmo... Ela dorme de fraldinha, desculpa. Tem 5 anos e dorme de cuequinha ou de pijaminha e eu durmo só, sei lá, de calcinha, de cueca. Não interessa, gente. Tu tá estimulando a criança a ter um contato com o corpo de um adulto que ela não tem necessidade fisiológica e nem psíquica pra ter ainda. Entendeu? O toque nela, ela se tocar é uma coisa. Um adulto está tocando nessa criança ou estimular que essa criança toque ele é uma coisa bem diferente, tá, gente? Isso até parte para outros assuntos. E que você já deve ter visto, né? Nem vou falar do vídeo que tá circulando aí pela internet, que às vezes eu falo, não pode dormir junto, não pode estar na mesma cama. E vem aqueles haters assim, chover em cima de mim, falar um monte de coisa. Mas depois que a bomba estoura, aí o que acontece? Meu Deus, por que eu não cuidei antes? Por que eu não fiz isso? Aí chorar em cima do leite derramado, gente, é fácil. Difícil é consertar o estrago que tá feito. Então, tomar banho junto depois de uma certa idade. O meu bebê tem 2 meses, Amanda, eu tomo banho com ele. Não tem problema, gente. Não tem problema, a criança tem 2 meses de idade. Geralmente a mãe toma banho, o pai toma banho com a criança. Minha menininha tem 1 aninho, o meu menino tem 1 ano, eu tomo banho com ele. Tudo bem, 1 aninho tá tudo bem. Ali por volta dos 2,5, 3, que ele vai começar a entrar no complexo de Édipo, na fase fálica. E que fase fálica é essa? É essa fase que a criança vai começando a descobrir a sexualidade. De novo, gente, eu vou frisar o tempo inteiro isso. E não se relaciona a sexo, mas ao prazer físico e psicológico novamente. Eu vou ser chata até falando isso, pra gente ficar com isso bem gravado na nossa cabeça. Aí, depois de uma certa idade, toda a estimulação que o adulto fizer vai sair do campo sexual pro campo erótico. Certo? Práticas muito íntimas na frente da criança.
Ah, mas a criança tá dormindo, Amanda. Não tem problema. Eu e meu marido, a gente tem relação, mas a criança tá dormindo. Será que a criança tá dormindo? Você tem certeza absoluta que ela tá dormindo? Ela não acordou em nenhum momento? Nada aconteceu ali durante aquele período? Eu já tive um aluno que ele começou a trazer situações muito parecidas de relação sexual entre adultos e a gente foi descobrir o quê? Todos dormiam no mesmo quarto. E o que acontecia? Quando a gente chamou a mãe para conversar, ela disse, a gente tem relação, porém, todos os filhos estão dormindo. Eles tinham 3. Estão dormindo mesmo? Tu tem certeza disso? E o menino era o único que não estava dormindo. Ele só estava debaixo da cobertinha escutando. Como que a gente descobriu isso? Porque a gente falou pra ela, olha, uma hora que vocês estiverem fazendo algo, eu quero que tu pare e levante e vá ver se teu filho tá dormindo realmente. E aí o que aconteceu? Não, a criança não estava dormindo. É exposição? É estimulação? Tá estimulando, tá erotizando a criança? Sim. Tá? Beijar a criança na boca também. Esse foi outro assunto que eu trouxe pra cá e, gente, deu um maior bafafá de novo. Porque tinha gente achando que era um absurdo, que a criança não... que eu sou pai, eu sou mãe, não tem problema eu beijar a criança na boca. Olha, pra ti pode não ter problema nenhum, mas a criança sabe diferenciar depois isso lá na frente? Quando ela tá na escolinha, será que ela não pede um beijo na boca pra professora? Ou de repente pra pessoa que tá... pro professor de educação física, pra professora de música, como já aconteceu situações assim, de a criança pedir, pra dar selinho ou beijinho, porque faz isso com o pai e com a mãe, que é de confiança. Então por que as outras pessoas não seriam de confiança? Nós sabemos todo mundo que é de confiança? Não, gente, nem os adultos não sabem. Quem dirá as crianças vão saber. Nossa, essa pessoa posso confiar de olho fechado. Se nem na família às vezes a gente consegue confiar de olho fechado. Gente, aqui o que a Camila falou, isso é muito sério mesmo. Isso não é muito sério, gente. Isso é grave. Isso é uma coisa assim que tem que martelar. E eu fico falando mesmo que as pessoas ataquem, me xinguem, falem o que for. Porque lá na frente... o que acontece de problema, de transtornos, de outras questões emocionais que essa criança desenvolve, não tá na conta? Mas daí o pai não... mas daí o que acontece com o pai e com a mãe? Muitas vezes nem sabem, porque esses filhos ficaram adultos. Eles que estão carregando agora o problema. Entende? Então eles vão chegar aqui pra mim e vão dizer... não aconteceu nada, eu tomei banho com meu filho até 15 anos e tá tudo bem com ele. Só que daí o filho chega na terapia e tá com um monte de coisa. E daí a gente pensa, então ela disse que a criança, que o menino não tinha nada. Ela tomou banho até 15 anos com ele. Teve uma seguidora, não sei se ela era minha seguidora, mas ela falou aqui, ela deixou uma vez uma mensagem pra mim dizendo... que ela achava um absurdo que eu tava falando sobre essa questão e que ela tinha um filho de 14 anos. E que, inclusive, eles tomavam banho juntos. E que ele passava sabonete nas costas dela, passava creme. Ela também passava sabonete nas costas dele. Gente, eu só não vou partir pra um lado quase incestuoso aí, porque, né, eu não sei o que acontecia. Mas um menino que tem 14 anos, que está na puberdade, que já se excita com as situações. Uma criança já também já sente esse prazer, mas o menino lá na adolescência já se excita com toque, né, vendo outra mulher, sendo tocado por outra pessoa. Mas era nas costas, Amanda, e daí? Alguém aqui tomaria banho com seu filho de 15 anos? Bom, gente, eu nem gosto de perguntar porque vai ter gente que vai me dizer, eu tomo. Normalmente tem problema nenhum.
Ah, não tem nem a menina tomar banho com o pai, tem 15 anos, já tá formando corpo de mulher, não tem problema. Ai, gente, por favor, né? Mas tudo bem. Aí eu sempre digo, eles vão colher lá na frente. Muitas das vezes os pais não têm noção do que pode causar nas crianças. Muitos pais não são orientados. Isso, Lucas, tem pais que não são orientados e que quando a gente fala, quando a gente conversa, como eu tenho pais também que às vezes, olha, eu não entendi, tu pode me explicar porque eu tomava banho, fiquei meio preocupado, será o que pode acontecer? Eu paro agora. Aí a gente explica, fala o que pode acontecer, fala por que de não dar essa brecha para a criança ser estimulada tão cedo e deixar ela ser criança, sabe? E aí eles entendem, eles compreendem, nossa gente, faz todo sentido. Mas tem aqueles aqui, são dois grupos. O grupo que pergunta, quer se conscientizar, entende, e o grupo que diz que não, que Freud era maluco, louco. E vou dizer, gente, na época ele também foi taxado assim. Se pudessem cancelar ele naquela época, ele seria cancelado, barrado de todas as redes sociais, do que quer que fosse, quando ele ousou falar da sexualidade infantil. E ousou dizer, peraí, não é assim que tem que ser. Não dá pra fazer um fuzuê entre pai e filho, não. Tá? Vamos lá, gente, ó, mais aqui a Camila, jamais, eu tenho um filho de 14 anos, isso é insano pra mim, olha só, Camila, viu, só imaginar a situação a gente já começa, e eu digo assim que é uma repulsa, porque essa repulsa, ela é uma consequência daquilo que a gente fala do incesto, você nunca vai querer ter uma relação sexual com alguém que é da sua família no sentido pai, filha, mãe e filho, né? Ou primo, irmão. Assim, acho super importante falar sobre esses assuntos. Tem gente que causa trauma e nem sabe. Exatamente. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que pode ir acontecendo, tá, gente? Vou ir falando tudo isso pra vocês. Uma amiga disse que a filha tomava banho com o pai. Não concordei. Isso, e às vezes a gente não concorda, gente, as pessoas não gostam, sabe? Eu sou completamente contra. O meu filho hoje tem 6 anos e desde os 3 anos, 2 e pouco, mais ou menos, eu não tomava mais banho com ele e não tirava roupa, não tomava banho na frente dele, dentro do chuveiro e nem assim que ele ficasse me olhando. Então, assim, eu falo, olha, é a minha privacidade, você tem a sua privacidade. E hoje eu tive até um exemplo muito bom disso, porque a gente foi pra natação, eu fui pra natação com ele de manhã, vocês vão entender o que eu quero dizer em relação ao corpo da criança. E ele tava tomando banho e entrou 2 crianças. E ele botou a mãozinha assim na parte íntima dele. E eu falei, Matheus, se você tá com vergonha, você vira de costas e eu abro aqui a toalha, como se fosse fazer um box, porque lá não tem essa divisória de fechar a porta, assim. Aí a mãe da criança falou assim, olha, para de ficar olhando pra ele. E aí quando ele saiu, eu falei, Matheus, para de ficar olhando também. Você não gosta que te olhe, você também não pode olhar. Aí ele falou assim, mãe, eu não tô olhando pras partes íntimas de ninguém. Eu sei que não pode, que a gente tem que respeitar cada um. Eu falei, é isso aí. Tu entende que a criança já tá com isso na cabeça? Ela já vai saber, não, gente, eu não posso invadir a privacidade de ninguém. Eu não posso simplesmente porque tem uma pessoa nua, uma menina nua ou outro menino nu, eu posso ficar olhando para aquela pessoa. Entende? E essas coisas a criança vai internalizando conforme a gente vai fazendo essas situações. Então, assim, quando eu vou no banheiro, por exemplo, olha, vou fazer xixi. Com licença que eu vou fechar a porta. Ele faz a mesma coisa. Ele fecha a porta, ele já toma banho sozinho. Então, ele não tem... Ele tem... Ah, Amanda, mas tem que tratar de forma natural. Natural, sim, mas não escancarada. Tá? Ele sabe que a gente tem um corpo, que a menina é feita assim e o menino é feito assim.
Mas que, além disso, a gente precisa ter respeito pelo corpo do outro. Então, assim, eu posso tocar quando eu quiser? Não. Eu posso olhar porque a pessoa está nua ali do meu lado tomando banho? Não. Eu posso falar alguma coisa, alguma brincadeira, tentar mexer na... Não, gente, não é assim. Amanda, e o filho de 3 anos toma banho com o pai? Pode ou com nenhum dos dois pais? Eu sempre digo com nenhum dos dois. Ou assim, ó, vamos dizer, a criança vai fazer 3 anos agora. Se o pai, de repente, quiser colocar a sunga, tá? Às vezes eu aconselho assim, ai, não tô conseguindo tirar ele do banho com a gente. Aí o pai vai lá, coloca a sunga e dá banho. Não fica assim completamente nu, entende? Porque, gente, sabe o que acontece? Muitas vezes a criança vai querer tocar. E ela não vai tocar porque ela vai ser maliciosa, mas ela vai tocar porque ela quer saber. Ela olha pro dela, vamos dizer, o menino olha pro dele e olha pro do pai, é diferente. Então ele vai querer saber o que é aquilo. Por que o teu é diferente do meu? Como o menino vendo a mãe. Por que ela é assim e eu tenho, né? E eu tenho o pintinho e ela não tem? Então a criança pode querer tocar. E aí, gente, essas coisas vão dando abertura para a criança no sentido assim, ó. Se eu toquei de um, eu posso tocar no de outro. Ou eu posso permitir que o outro toque em mim. Porque, gente, a criança ela ainda não tem um desenvolvimento neurológico tão bom assim para estar sabendo diferenciar essas situações. Por isso que a criança brinca, por isso que ela fantasia e tá na realidade. A fantasia quer dizer, ela tá brincando, ela tá vendo as coisas de uma outra forma. A realidade já é diferente, a realidade já é mais pesada pra ela. Por isso que quando eu falo assim, ó, a criança fantasia inconscientemente esses pais que estão ali sempre nus, andando nus, que estão dormindo junto, que estão ali mexendo nela, tocando nela. O que é essa fantasia inconsciente? É uma coisa que a gente só vai saber lá na frente. Como assim, Amanda? O que essa criança pode desenvolver? Não tô dizendo, que fique claro, que todas vão desenvolver, mas ela pode desenvolver algum tipo de perversão. Perversão como assim? Alguma questão de natureza sexual que vá atrapalhar a vida dela lá na frente. Como, por exemplo, deixa eu achar um exemplo aqui pra vocês, porque o exemplo que eu tenho não é um exemplo de algo que foi muito bom, entende? Porque foi para um outro lado. Mas assim, uma criança que é abusada sexualmente muito cedo, ali tá com 3 anos, ela vai desenvolvendo essa sexualidade de uma forma tão ligeira, e aí lá na frente ela começa a ter algum transtorno sexual, algum desvio sexual. Por exemplo, ela de repente vai fazer o quê? Vamos dizer, isso ela vai pra frente de um lugar, ou ela tá na frente de uma escola, ou tá dentro de um carro. O que, de vez em quando isso acontece, e de repente a pessoa tá lá se masturbando na frente de outras pessoas. A gente diria ali, ó, é um desvio sexual no sentido de ser, sim, porque ela está fazendo algo na frente de outras pessoas, ela está atentando ao pudor. Ela tá se estimulando e estimulando outras pessoas, vendo crianças passando e estimulando isso. E a gente não sabe o que aquela pessoa pode ser capaz. Entende? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que eu parei aqui só, mas já vou... E quando é mãe e filha tomando banho juntas? Também digo a mesma coisa, tá? No sentido de biquíni e essas coisas. Lembra que eu falei, até uma certa idade não tem problema nenhum. Mas depois ali que a criança... Por que eu digo ali 3 anos na fase fálica? Porque a fase fálica é exatamente a fase onde a criança começa a reconhecer que existe diferença entre homem e mulher. Tá?
É nessa fase que o menino vai perguntar assim, se ele vê a mãe, tá? Ou a menina. Principalmente o menino. Mãe, por que que tu não tem pinto que nem eu? Ele já sabe, a mãe não tem. O que que aconteceu pra ela não ter? Ou ele vê a menina que foi no banheiro, a amiguinha da escola que foi no banheiro, e vai lá te perguntar, por que que a fulaninha não tem pinto como eu tenho? Entende? Ele já começa, a criança já começa a ver essa diferença anatômica dos corpos. Então ela já sabe. No caso da mãe com filha e o pai com filho, tipo trocar de roupa na frente. Se tu faz isso o tempo todo, te aconselho a tentar evitar ao máximo, sabe? Mas, por exemplo, olha só. Ah, tô super atrasado, tenho 5 minutos pra chegar em tal lugar, preciso trocar de roupa muito ligeiro. Tudo bem, gente, se tu vai trocar uma coisa assim uma vez ou outra e super rápido, não tem problema também, né? Não tô deixando o negócio engessado. Mas assim, não, eu troco de roupa todo dia. Todas as vezes que eu vou trocar, de manhã, de tarde, de noite, eu troco na frente dela. Aí isso já é intenso demais, tá? Mas se for uma vez ou outra, tipo, tô atrasado, preciso fazer isso, não tem problema. Um dia estava em um retiro e uma pessoa insistiu em dar banho no meu filho. O meu marido não deixou, ele tinha intenção. Gente, isso é uma das coisas que eu tenho pavor, e digo pavor mesmo, uma outra pessoa dizer eu dou banho no seu filho. Nunca! Gente, não deixem mesmo, a gente não sabe o que a pessoa é capaz, a gente não sabe o que aquela pessoa pode ou não fazer, tá? A gente não sabe se a pessoa vai ficar tocando intencionalmente naquela criança, entende? Por isso que quando a gente ensina uma criança a tomar banho, a gente já não fica ali tocando nela. Se ela já sabe o que tu... Por exemplo, o meu filho quando vai tomar banho, eu digo, olha, passa a mão no sabonete e lava o seu bumbum. Passa a mão no sabonete e lava o seu pintinho. Passa a mão no sabonete e passa a mão no restinho do corpo. Ou seja, você faz isso. Porque você já tem essa capacidade de fazer isso. Eu, como mãe, não preciso estimular e ficar passando a mão agora. Ele pode fazer. A não ser assim, de repente, ele fez, vamos dizer, teve uma diarreia. Mãe, pode vir me limpar, porque sujou tudo. Tudo bem, com licença que eu vou te limpar. Muitas vezes ele fala, não olha. Tudo bem, não olho, limpo, jogo no lixeiro e deu. Mas em situações assim, gente, entende? Pra gente não ficar estimulando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra eu ir continuando. Mas isso é um assunto bem, como eu falei pra vocês, ou se ama ou se odeia. Ou gosta, ou concorda, ou discorda completamente. O que fazer com menina de 2 anos que toca no genital ao ponto de se machucar? Aí eu te pergunto, ela toca ou ela fica se esfregando em algum lugar? Tu já tentou perceber se tem alguma coisa acontecendo? Porque muitas vezes quando a criança começa a se estimular demais, a ponto assim de ser intenso demais, começar a averiguar se está acontecendo alguma coisa. Se tem alguém de repente estimulando isso, tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer sempre, mas sempre investiga para saber se tá tudo bem. E outra coisa assim, ó, leva ela no pediatra. Vê se tá tudo certinho, se tem algum machucado, se tá acontecendo alguma coisa. Eu sempre digo, primeira coisa que a gente faz é levar no médico. Tá tudo bem? Tá tudo certinho? A criança reclamou de dor no genital, ou tá com dor no bumbum. Por que tá com dor aí? Será que aconteceu alguma coisa e eu não sei? Leva pro médico, leva pro pediatra, vê se tá tudo certinho. Aí sim, ele disse, ó, tá tudo bem. Aí a gente começa a ver por que essa questão do comportamento. Será que de repente ela tá vendo alguma coisa? Eu vou entrar até nesse assunto sobre assistir coisas, tá?
Então vamos lá, gente. Vou continuando, mas vocês podem ir parando e perguntar sem problema nenhum, que a gente tá aqui pra tirar todas as dúvidas. Erotização infantil. Então, com todo o avanço tecnológico que a gente sabe que hoje em dia a internet ela voa, as crianças e os adolescentes, o que acontece? Elas ficam cada vez mais conectadas. Conectadas é o quê? Ou é no tablet, ou é no celular, ou tá na televisão, ou liga YouTube, ou tá vendo essa outra rede social, TikTok, às vezes tá olhando, e assim vai. Aí o que acontece? Elas ficam expostas ao conteúdo da internet. Não ficam? E elas ficam expostas a todo tipo de conteúdo. Muitas crianças têm até perfil em rede social. Ah, mas é monitorado pelo pai e pela mãe. Eu sei, mas às vezes, sabe o que pode acontecer? A criança pega o celular. E criança tá esperta demais. Ela começa a fuxicar e começa a ver. De repente a gente olha e ela tá vendo alguma coisa que não é pra idade dela ainda. Tá? Então, aí ela começa a ver YouTube, aí às vezes o YouTube aparece algumas propagandas, algumas coisas que ela não pode estar vendo, ou outros canais de vídeos e fotos. E assim elas ficam cada vez mais expostas a conteúdos de sexual, de violência e adulto. São esses 3 conteúdos que mais são perigosos para as crianças e que elas podem ter acesso, muitas vezes por causa da internet. Sendo assim, a erotização infantil é o quê? É o contato precoce da criança aos estímulos ligados ao sexo e não à sexualidade. Sempre lembrando disso, tá, gente? Aqui a Fabi, ela toca com a mãozinha, começou na altura do desfraude. Tá, ali, por exemplo, pode ser, se ela tiver com alguma coceirinha, pode ser até uma infecção, tá? Vamos dizer que de repente, ela tá sempre com a mãozinha porque ela tá coçando. E ali na altura do desfraude, a criança começa mesmo a colocar a mão dentro da fralda ou dentro da calcinha se ela já começou esse desfraude. Porque ela começa a perceber que ela tem domínio sobre o corpo dela. Mas é que nem eu disse, até um certo período não tem problema nenhum, porque ela tá se conhecendo. Ah, essa é uma parte do meu corpo, eu posso tocar, é bom, é ruim, não gosto, me dá cócega, machuca. Ela vai tendo as sensações, as percepções quando ela vai tocando no corpo dela. Então, como eu te falei, vê se de repente tem alguma coceirinha porque teve uma infecção urinária, ou se ali ela só ficou nesse período ali do desfraude e já tá diminuindo. Mas sempre te falo assim, no período do desfraude isso é muito comum a criança fazer, tá? De colocar a mão, de tentar tocar, tentar não, né? De tocar. Alguém falou que fez uma pergunta, mas eu acho que eu passei. Se eu passei e puder fazer de novo, eu não lembro que alguém colocou, eu fiz uma pergunta. Se puder escrever novamente a pergunta, eu já respondo. Acho que é a Helena Aparecida. Isso. Então é isso que é a erotização infantil, contato precoce dessa criança com conteúdos e com estímulos ligados ao sexo, mas não à sexualidade. A criança tem acesso a conteúdos às vezes que tem um cunho meio pornográfico. Ela tá sendo estimulada mais cedo. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, tá? Esse filme não é baseado em história real, mas é um exemplo de uma consequência em relação a estímulo precoce com a criança, em relação ao sexo, tá? Existe um filme muito bom, que é uma menina que tem por volta de uns 4 anos, mais ou menos, e ela diz que o professor dela do jardim de infância ela fala bem assim, tirou o piu-piu pra fora e fez ela tocar. Ela fala isso.
E durante toda essa questão aí, quando ela conta isso pra diretora, pra uma outra professora, o negócio já começa a tomar uma proporção sem tamanho. Isso realmente aconteceu? Não. Ele nunca fez nada, ele nunca tocou nessa menina, tá? Nunca. Essa menina que, na verdade, sempre queria beijar na boca, dar cartinha, encostar nele, tocar nele, e ele sempre a afastava, não levava ela no banheiro, não fazia nada, gente, nada. E aí, o que aconteceu? Tomou uma proporção sem tamanho essa denúncia, essa mentira de ela ter dito isso. O que se descobre nessa história? Essa menina tinha um irmão que era adolescente. E ela tinha acesso tranquilamente ao quarto do irmão, aos aparelhos eletrônicos do irmão, e o irmão mostrava para ela conteúdos pornográficos. Então ele mostrava, a gente vê isso no primeiro momento. Ele mostrando revista de pessoas nuas, ele mostrando vídeos para ela. Ela tem 4 anos, gente. Isso é erotização infantil? É, ele estimula ela precocemente. E a consequência desse ato foi uma mentira, porque ela falou que o professor tinha feito aquilo com ela. Quer dizer, precisa de muita coisa para ver o problema que isso pode causar? Não, esse filme é muito bom, tá, gente? O nome do filme se chama A Caça. Se alguém já viu, vai saber que é ótimo. E se quem não viu, veja. Mas assim, tenha estômago, se segure, porque dá raiva o filme. Porque as pessoas vão pra cima dele e ele tenta provar a inocência dele a todo custo, sabe? E aí o negócio vira uma bola de neve. E ali a questão é uma estimulação precoce dessa criança a conteúdo sexual. Quer dizer, a sexo. Aí aqui, peraí, tá, gente? Alguém perguntou aqui alguma coisa, deixa eu responder antes, pra eu não perder o fio da meada. Menino de 4 anos que mostrou o pinto para outra criança de 3 anos. É normal ou se preocupar? Não, é bem normal, tá? Fase fálica. Ele quer mostrar, ele quer dizer, olha o que eu tenho. Entende? Eu sou um menino, eu tenho essa parte do corpo. Isso é super natural. Muitas vezes os pais pensam assim, a criança tá... mostra a parte do corpo lá com 3, 4 anos de idade pra alguém. É pra se preocupar? Não, porque nesse estágio fálico, nessa fase fálica que ela passa, que ela começa a aprender a anatomia do corpo ali, do menino e da menina, ela vai mostrar pra dizer, olha o que eu tenho, o meu corpo é diferente do teu, tá? Agora assim, nossa, o menino tem 8 anos e tá mostrando. Por quê? O que tá acontecendo? Alguma coisa aconteceu. Porque nessa fase ele já não estaria, nessa idade ele já não estaria fazendo isso. Sem preocupação. Esse estímulo pode afetar uma puberdade precoce? Pode sim, tá? Pode sim. E pode ocasionar ali nessa puberdade precoce ao que eu falei das questões dos transtornos sexuais, de problema sexual que a criança pode ter mais lá na frente, tá? Por isso que muitas vezes uma pessoa que sofre abuso, vamos dizer, uma pessoa que sofre abuso e que ela nunca foi cuidada, e não digo fisicamente, porque ela pode ter sido cuidada, levada no médico, mas ela nunca foi cuidada psiquicamente, ela vai desenvolvendo às vezes o quê? Uma compulsão sexual. Nós chamamos, não se chama mais isso, né? Mas no DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, eles ainda continuam chamando isso, que são as parafilias. Mas eu não gosto muito de usar esse termo, mas são aquelas questões, são aqueles... Como é que é? Aqueles estímulos sexuais que algumas pessoas têm que é completamente, às vezes, diferente de outras pessoas. E a pessoa não consegue se controlar, mas aquilo chega a incomodar ela, entende?
por alguma situação. Isso aí pode acontecer sim, pode afetar uma puberdade precoce, tá? Estímulo ali, tá? Não sei se alguém perguntou mais alguma coisa. Minhas netas gostam de carinho nas costas ao dormir, isso me preocupa? Não, gente, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum mesmo, carinho nas costas não tem nada, tá? Pode continuar fazendo carinho nas costas pra dormir. Quem não gosta, é delicioso. E se a criança falar, ai, faz carinho na minha cabeça, faz carinho nas minhas costas, claro que eu faço, não tem problema nenhum, tá? Qual o nome do filme? A Caça. Se chama exatamente assim. Eu não vou saber o nome dele, mas eu acho que ele é... Eu não sei se ele é dinamarquês ou norueguês. Ele não é americano, tá? Mas o ator do filme. Mas ele é muito bom. Gosto muito dele porque ele tem filmes muito bons e sempre filmes bem pesados, assim. E é ótimo, gente. Ótimo esse filme. Meu Deus, quem vê vai gostar e vai ver... vai ver como isso tá conectado. Essa questão. Nome não entendi. A Caça. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou comentar, ó, aqui pra vocês. A Caça. Pronto, mandei. Acabei de mandar o nome do filme. Só procurar que vocês vão encontrar. Acho que é bem fácil. A live não fica salva aqui, tá? Ela fica salva lá depois no canal Psique da Criança no YouTube. Aí ela fica na íntegra. E aí, gente, vamos voltar lá no Freud. O Freud e a sexualidade. O coitado foi lá quase linchado, dito assim, que absurdo tu dizer isso das crianças. Mas ele disse, olha, vamos começar a entender sobre isso pra gente não fazer nada de errado com elas. Pra gente tentar preservar ao máximo essa inocência da criança. Essa sexualidade que não se envolve, que não envolve sexo. Mas o prazer físico e psicológico, novamente falando pra vocês. Então, quando Freud falou sobre a infância e sexualidade, ele horrorizou a todas as pessoas com os estudos. Imagina, que nem eu falei pra vocês, ele ia ser cancelado. Mas quase ninguém entendeu o que ele realmente queria falar sobre isso. Olha, gente, eu não tô falando de sexo entre crianças, em desejo sexual de uma criança por um adulto, ou de uma vontade da criança de fazer sexo. Não é isso. Eu tô falando da sexualidade dela, do prazer que ela sente com ela, com o corpo dela, como ela vai se conhecendo, que é uma parte da sexualidade mais forte quando a criança tá desfraldando. Ela começa, por isso que eu falei, ela começa a pôr a mão a se tocar, normal, porque até então ela não colocava a mão ali. Aí agora ela começa a descobrir. E ela começa a perceber assim, gente, quando eu vou lá e quero ir no banheiro, quero fazer cocô, eu consigo controlar. Eu consigo fazer esse cocô sair ou esse cocô ficar. Isso também é uma parte da sexualidade. É o controle do corpo dela. Com quantos anos inicia a descoberta? Olha, como eu falei ali da questão do desfraude, tá? Quando a criança começa nessa questão do desfraude, ela já começa essa descoberta. Mas ela entra nessa fase fálica mesmo, nesse complexo de Édipo ali aos 3 anos. Mas ela pode começar já assim, desfraudou com 2 aninhos e meio, ela já pode começar a tá botando a mão, a tá se conhecendo. Muitas vezes, gente, o que acontece? A criança tá desfraudando. Não sei se vocês já tiveram situações assim. Eu já tive muito na escola. O que a criança faz? Quando ela faz cocô, ela segura. Ela põe a mão pra ela tirar o cocô. Ai, que nojo, que isso e aquilo. Gente, isso é normal. Pra gente que vai vendo, a gente pensa, bom, ela tá exatamente na fase que ela devia estar e ela tá se conhecendo. Ela tá entendendo que ela tem domínio sobre o corpo. E ela quer ver o que sai do corpo dela. A gente fala, olha, isso daqui tem que deixar aqui no vaso, onde você fez o cocô, a gente não pega, porque isso, né, a gente vai explicando para essa criança.
E a gente vai dizendo, é você que controla, quando você quer fazer cocô, você vai lá e faz, mas daí a gente deixa ali dentro, dá a descarga pro cocô ir embora. A gente vai falando essas coisas pra criança. Porque às vezes a criança vem com esse, vamos dizer, ela veio com isso na mão e a pessoa, nossa, bate na mão, faz a criança. Isso também vai causando vai reprimindo essa criança, no sentido, o que eu fiz de errado? E ela pode fazer o quê? Ela pode começar a trancar o cocô. Ou seja, eu não posso fazer cocô. Tá, gente? Minha filha começou a se tocar com 4 anos. 1 ano após ela foi diagnosticada com puberdade. Olha só. E o médico falou o que aconteceu, se foi alguma coisa mais questão, sei lá, hormonal ou ali fisiológica dela. Que cedo, né? Muito cedo. Já ouvi sobre ato de amamentar e prazer para a criança bebê. Pode falar sobre? Posso. Sim, gente, porque quando a criança tá na fase oral, a fase lá da amamentação, qual é o prazer que ela tem? Desde que ela tá na barriga, o prazer dela tá voltado para esse lado aqui, ó, boca. Então, por isso que quando ela mama é um prazer, mas não um prazer em relação à questão sexual no sentido do sexo. Lembra que eu falei? Mas sim ao prazer, ao ato de comer. Porque o seio para criança, ele não tem esse cunho sexual no sentido de como teria para um homem. Ou para uma outra mulher, tá? Mas ele tem para a criança o valor e o sentimento de comida, de quente, de é bom porque eu tô sendo alimentado, minha barriga tá ficando cheinha, entende? E aí a criança vai fazendo o quê? Ela começa a sair desse seio e ela começa a pegar outros objetos e colocar na boca. Por quê? É o prazer. Eu vou sentir. Que textura é essa? Né? Vamos dizer, é um brinquedo. E isso que eu vou botar na boca. É bom colocar na boca, por isso que às vezes ela coloca uma coisa na boca e gospe, ou ela coloca e fica mastigando, ou fica mordendo. Mas a fase oral vai até por volta de 1 ano e pouquinho. 1 ano e 2, 1 ano e 3. Então todo o prazer tá aqui, ó. Esse é o desenvolvimento psicossexual, né, que o Freud nos apresentou em relação ao desenvolvimento infantil. Então a fase oral é essa, quando ela mama, aí depois ela começa a sair dessa fase oral quando ela começa a verbalizar e não mais tá na amamentação, tá? Mas isso daí é o prazer de alimentação. Por isso que muitas vezes quando a gente fala assim, ai meu Deus, como é que a pessoa pode ficar assim quando uma mãe tá amamentando? Porque pra mãe, a mãe vai entender assim, isso não é um prazer de cunho sexual, isso é um prazer de cunho nutricional. Ou seja, eu estou alimentando o bebê. Porque o bebê mama, dorme, né, comeu e tá tudo bem. E é assim. Tá, gente? Então, por isso que a gente fala assim, é tão absurdo alguém falar que é uma pessoa amamentando. Nossa, isso é um atentado, isso... Não é, gente. Porque aquilo não tá sendo de cunho sexual, tá na cabeça dessa outra pessoa. Mas pra mãe e pro bebê é uma questão nutricional, de alimento, de afeto. Tá? Falei do bebê mamando, né? Que me perguntaram. Então, pra começar, a sexualidade, ela possui um papel diferente na psicanálise, né? A sexualidade na psicanálise, ela possui um papel diferente das outras ciências, como eu falei, porque não significa desejo sexual. Ah, eu tô desejando aquela pessoa. Não é no sentido de sexo em relação a outra pessoa. Mas sim ao prazer de estar comendo, ao prazer de brincar, ao prazer de correr, ao prazer do que a criança estiver fazendo, de estar desenhando, do que for, tá? Então, não é nesse sentido de relação sexual. Então, ligada à reprodução, à penetração, porque a criança nem sabe o que é isso. Ela não entende. Por isso que quando uma criança sofre, olha aqui, gente, que importante.
sofre um abuso é tão devastador, porque ela não conhece isso. E alguém chega lá pra ela e diz, olha, eu vou fazer um carinho em ti. E ela vai achar que esse carinho é um carinho como outra pessoa faz. Um carinho nas costas, um carinho na cabeça. E esse carinho vai além. Algo que ela nunca conheceu até agora. E isso que vai gerando esses traumas. Por isso que criança abusada sexualmente é tão... a gente fala que é tão traumatizante, tão estressante para ela, que ela precisa de acompanhamento. Precisa de acompanhamento e não um acompanhamento que demore. Ah, ela tem 20 anos e vai fazer o acompanhamento agora. Não. Se você sabe, já leva essa criança para acompanhamento. Olha aqui, vou contar outra coisa para vocês. E vocês vão entender por que eu tô falando, gente, sobre o estímulo em relação à criança. Existe um documentário na década de 60 de uma menina que foi abusada sexualmente com 2, 3 aninhos. E foi muito forte o abuso dela. E quando ela tava com 6 anos de idade, ela teve um transtorno de personalidade, tá? Transtorno de personalidade não há cura. Só pra avisar pra vocês, não tem como mudar. Não tem o que fazer diferente, não tem remédio. A gente pode amenizar, mas ele não tem cura, tá? Porque é um transtorno de personalidade. E o que ela falava? Que quando o irmãozinho dela nasceu, que era menorzinho, ela tinha muita vontade de arrancar, de pegar, de rasgar, de o que quer que fosse, a parte íntima dele. Tanto é que ela machucava ele em alguns momentos. Foi aí que eles levaram ela pra saber, olha, por que tá acontecendo isso? Por que ela tá fazendo isso? A gente não pode mais deixar ela com o irmão sozinha. Porque ela machuca ele, ela machuca um ponto que a gente daqui a pouco vai ser uma fatalidade. E aí, toda a equipe de psiquiatra, de psicólogo, de psicanalista, de neuropediatra, de pediatra, tudo quanto era gente, começou a investigar e aí se descobriu que essa menina tinha sofrido um abuso extremo de penetração mesmo durante ali a infância, ali no período de 2, 3 anos. Entendeu, gente? Ela sabia o que era isso com 2 anos? Não, gente. Ela tem a sexualidade, mas não tá desenvolvida para essa parte do sexo. Ali foi um estímulo extremamente precoce e que trouxe essa consequência. Entende? Essa raiva latente que ela foi ficando e o que ela ia fazendo? Ela queria machucar o irmão. Então, gente, continuando. A verdade é que Freud falou que toda atividade que a criança exerce gera um prazer. Foi isso que ele disse. Ele disse, olha, gente, o que eu tô falando aqui pra vocês? Não é que a criança quer fazer sexo. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Tem nada a ver com isso. Como eu falei, não tem nada a ver com sexo. Mas que toda atividade dela, seja fisiológica ou psicológica, gera um prazer. É o prazer de comer, o prazer de brincar, o prazer de tomar banho, o prazer de correr. É tudo isso. Então, não tem nada a ver com questão de sexo. Então, esse tipo de desejo sexual, o desejo sexual em questão a sexo, gente, ela começa mesmo a surgir lá na fase genital. Quando que é a fase genital, Amanda? Lá na puberdade. Aí, sim, esse adolescente vai ter as primeiras relações, porque ele já vai estar com o corpo biológico pronto para isso, tá? E aqui, gente, quando deveríamos falar sobre isso com as crianças? A maturidade sexual da criança, ela se inicia a partir lá dos 10, 11 anos. Ou seja, isso vai depender de cada um, de cada criança. Mas normalmente é por volta dessa idade.
Como somos únicos e não há regras, para uma pessoa pode ser aos 10, para outra pode ser aos 13, para outra pode ser aos 14, para outra pode ser de repente aos 9. Tá? Então, mais alguns fatores que influenciam esse momento de falar sobre a sexualidade com a criança. Mas quais são eles, Amanda? Primeiro, o desenvolvimento psicossexual lá do Freud. Ele falou lá da fase oral, da fase anal, da fase fálica. Ele foi dividindo essas fases e dizendo: em cada período a criança se desenvolve de uma maneira. Por isso que existem épocas, né, fases que essa criança vai passando por esses períodos. E elas precisam estar nesse período. Por isso que não se desfralda uma criança com 10 meses de idade. Porque você tá fazendo o quê? Você tá acelerando esse processo nela. Se você não desfralda uma criança com 9 meses de idade, você não vai estimular precocemente essa criança em relação ao sexo, em relação à sexualidade. E aqui a sexualidade voltada ao sexo, tá? Precocemente também. O perigo da sexualização das crianças com música, as crianças estão muito expostas, estão mesmo, gente. Isso é verdade. Então, desenvolvimento psicossexual desenvolvido por Freud, o contato com seus pares, isso também vai influenciar quais pares? A família, os amigos, os professores, os colegas. Como que essas pessoas estão lidando com essa criança? Será que tem alguém, de repente, incentivando, estimulando essa criança em outro lugar? Lá na escola tá acontecendo alguma coisa, por isso que eu sempre falo, a gente tem que estar atento e ver o que tá acontecendo em cada local que essa criança frequenta, tá? Professores, colegas, exposição ao estímulo sexual que geralmente é definido pela cultura. O que é isso? Música, filme, rede social, foto, vídeo. Tudo isso, na verdade, vai sendo estimulado pela cultura. Porque o que vai acontecendo? Essa criança vai tendo acesso às músicas, como a... Quem que foi que falou? Não lembro. Acho que foi a Camila. Não, foi a Elisângela. Como a música, como filmes que às vezes estão abordando essa temática. Filmes infantis, às vezes a gente olha, tem umas coisas assim que, gente, não é pra idade da criança. Ou comercial, sabe? Ou um monte de coisa que vai acontecendo, gente, né? Criança aí dançando de forma super sexualizada. Ou o que aconteceu aí na rede social de uma mãe. Eu não sei se foi a mãe, não sei o que aconteceu. Que a mãe vestia a menina da mesma forma que existiam algumas pessoas famosas. Só que era muito sensual. Para uma criança de 4 anos estar vestindo, então era meia calça rasgada, era top, era coisa assim que não era para a idade dela ainda. Ela devia ser criança só. Ou seja, os programas, as informações, o contato cada vez mais precoce com a internet e outros meios tecnológicos, o comportamento da família em relação à sexualidade, como eu já falei para vocês. Como que essa família está estimulando ou orientando essa criança? Ela estimula ou orienta? Ela fala sobre sexualidade ou ela estimula a sexualidade para surgir precocemente? O que ela faz? E em relação à sexualidade, isso tudo determina o comportamento sexual infantil para a vida adulta. Então, tudo que vai acontecendo lá na infância vai gerando lá na vida adulta a consequência do que aconteceu. Então, desenvolvimento sexual e erotização infantil. Esse desenvolvimento sexual, ele acontece de forma natural e inevitável. Ou seja, a criança vai desenvolver essa questão da sexualidade naturalmente. E vai acontecer, mas vai acontecer no tempo certo, na idade certa. Tá? Ela não tem que estar com 5 anos vestindo mini saia e usando batom vermelho e nada disso, gente. Tá? Ela tem que estar como uma criança. Porque isso também dá pano pra quem? Pra pedofilia. A mãe vai lá, posta a foto da menina assim. E se vocês já não repararam,
Teve alguém que postou numa página aí, uma menina que tava com uma roupa de banho. Foi pra praia com a mãe. A criança tinha 8 anos. Vocês não sabem o absurdo que escreveram na foto da menina. O que falaram, gente. Eu não vou nem falar porque era nojento. Nojento mesmo. Então eu não vou dizer aqui pra vocês do nível de comentário que foi na foto de uma criança de 8 anos com roupa de banho. Tá? De homens falando sobre a menina, sobre o corpo da menina. Então, cada criança cumpre essa etapa conforme o seu organismo. Não há necessidade de estimular, de apresentar nenhum objeto ou situação sexual de forma prematura, de forma precoce. Porque ela vai desenvolver isso conforme vai passando a idade. Quando ela chegar lá na puberdade, ela vai estar preparada para ter uma relação com outra pessoa. Ela não precisa estar sabendo disso agora. A gente pode falar sobre a sexualidade, mas não estimular o sexo, tá? Então, qualquer estímulo precoce, situação de privacidade e respeito que pode ser evitada, que poderia ser evitada, pode sim desencadear problemas sexuais no futuro. Então, assim, se eu não cuido, se de repente eu deixei, deixa assim, vamos fazer como for, não tem problema. Lá na frente, essa criança pode desencadear algum problema, sim, em relação à sexualidade. Ou alguma outra questão, tá? Então, no futuro, para essa criança, na verdade pode surgir, aí é que eu trago esse ponto, tá? Situações que muitas vezes podem perverter a criança, a sexualidade da criança. Existe um livro, gente, ele não é mais vendido, tá? Porque ele é um livro muito antigo. Se chama não é psicopatia não, desculpa. Eu não vou lembrar, mas eu posso colocar aqui pra vocês. A capa é toda preta. Mas é sobre questão sexual, tá? E ali no livro, ele fala de pessoas que esse médico, que é um médico sexólogo, acho que se chama, né? E ele também é psicanalista, psicólogo, clínico. E ele fala das pessoas que ele vai atendendo no consultório, que trazem questões que incomodam elas demais em relação à sexualidade. Ou algumas atitudes que eles têm, que eles desaprovam, tá? Porque eles não conseguem se livrar daquilo. E ele vai contando, fulano, mãe tal idade, pai tal idade, passou a infância assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Hoje desenvolveu um distúrbio assim, assim, assado, tem problema sexual, tem alguma, sabe? Mais até do que isso. Ele vai dizendo pra gente, ele vai falando dos próprios pacientes. E de tudo, gente, de masoquismo, de sadismo, de fetiche, de outras situações que vão até além disso, tá? Alguém perguntou alguma coisa, deixa eu ver. Importante falar dos pais que têm relação com a criança dormindo no mesmo quarto. Fábio, eu falei bem no início. Falei sobre isso. Até dei um exemplo de um aluno que eu tive uma época que começou a desenvolver uns comportamentos super, assim, muito sexual dentro da sala e que incomodava muito as outras crianças, mas era muito escancarado. E a gente conversou com a mãe dele. E fomos descobrir o que tinha acontecido. Eu contei bem no início do vídeo. Depois, qualquer coisa, tu entra lá no YouTube que tu vai conseguir ver o vídeo, bem no início, falando sobre isso. E aqui, pra gente já tá quase finalizando. Não, imagina, não tem problema nenhum. Por isso que eu imaginei que tu tinha pegado pela metade, daí não tinha visto. Sem problema. Transtornos sexuais. É aí que a gente traz uma questão, puxar um pouco pra essa questão. Mas quem vai dizer que vai causar algum transtorno? Gente, eu não posso dizer agora, tá? Eu não posso dizer assim, o teu filho que tá... Eu posso simplesmente te alertar. Olha, tenta evitar
Evita o máximo que tu pode, não estimula, não, né? Deixa a criança preservar essa privacidade dela, até porque ela vai respeitar o outro lá na frente, tá? Então tenta ao menos evitar pra não dar problema lá na frente, porque depois, gente, que vai dar, os pais às vezes nem sabem. Mas essas crianças que voltam como adultos, que estão dizendo, olha, eu tô com um problema sério, ou eu tô com algum distúrbio na questão sexual, ou eu não consigo me relacionar, e diversas outras coisas, tá? Como eu falei pra vocês do livro, depois eu vou colocar, esse livro é excelente, gente. Vocês vão ver o que tem de história de pacientes que têm questões sexuais que são extremamente incomodativas pra eles, e que eles trazem toda a questão da infância dele, o que acontecia ou o que eles viam em relação aos pais, tá? Então, transtornos sexuais. A influência de uma impressão sexual precoce na criança pode sim ter consequências a ponto de desenvolver um tipo de perversão relacionado à sexualidade. Aqui, quando eu falo perversão relacionada à sexualidade, é algum distúrbio sexual que ela pode desenvolver, tá? Ou uma compulsão sexual que essa pessoa possa ter, certo? Porque foi originada em uma experiência na infância. E quando ela passa por essa experiência precoce lá na infância em relação ao sexo, à sexualidade, o que acontece? Ela fica fixada nessa cena, nesse trauma, como se fosse, nessa fantasia inconsciente. Porém, lá na vida adulta, quando ela chega pra gente, ela fala assim, eu tô com uma questão aqui, mas eu não sei por que eu tenho isso. E ela vai contando, e a gente começa a juntar as peças. Essa pessoa um dia pegou os pais tendo relação sexual. Essa pessoa um dia entrou no banheiro e os pais estavam tendo relação sexual. Ou ela viu alguma coisa. Ou aconteceu algo com ela. Aí a gente começa a juntar esse quebra-cabeça. E aí a gente diz, tá aí o que aconteceu na infância. E tá aí por que tá acontecendo isso agora. Daí é todo um trabalho que a gente tem que fazer com o adulto. Então, o número de transtornos e problemas psiquiátricos graves é contestado pela quantidade de crianças que são abusadas sexualmente e hoje na vida adulta ou até mesmo durante o período da adolescência começam a apresentar sua sexualidade como algo que prejudica ou que interfere na sua vida. O que não deve ser, né? Porque tem que ser algo natural e não a pessoa ter algum problema que isso interfira em tudo que ela faça no relacionamento, em qualquer outra questão. Por isso, nada mais importante, gente, que a família, que a sociedade, que as escolas protegerem as crianças e orientarem de acordo com a idade para uma informação e educação sexual adequada. É isso, gente. É isso que a gente precisa fazer pelas crianças. A gente não tem que colocar... Sabe aquele ditado, colocar o carro na frente dos bois? Acho que é isso, né? Ficar atropelando a fase da criança. Sabe? Ficar fazendo coisas que não é pra idade dela agora. Se eu posso evitar, por que eu não evito? Tá? Eu sei que às vezes a gente fala... Muitas pessoas às vezes até vieram me questionar dizendo assim... tu fala isso porque não tem filho. Não, eu tenho, gente. Eu tenho filho... E tudo isso que eu li, que eu aprendi, que eu estudei, eu fui colocando em prática com ele. Porque eu sabia, porque eu sei que lá na frente, caso tivesse alguma coisa, poderia ser mais grave pra ele. Não tô dizendo que todo mundo sai ileso de tudo, né, da educação, não sai. Mas questões mais delicadas, eu posso tá fazendo o quê? Amenizando, né, deixando ele ser criança. Minha gente maravilhosa, como foi bom estar aqui com vocês. 1 hora e pouco, né, que a gente ficou juntos.
Um assunto muito importante, muito bom. Eu amo falar sobre isso, eu acho que é super importante, mesmo que as pessoas não gostem, né? Como eu falei, eu amo ou odeia. Mas é importante a gente estar sempre trazendo isso em debate, em pauta, porque é um assunto que realmente nos conscientiza e nos faz ver de uma outra forma. Quero deixar um abraço bem apertado para vocês. Um beijo gigante no coração de vocês. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana, final de semana. Quinta-feira a gente se encontra mais uma vez. E ó, vocês estão no meu coração. Até semana que vem. Eu também amei a live.